Olá pessoal, estamos aqui eu e a minha esposa linda Glória Gabriela para falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito interessante. Quem nos fez o convite foram as mulheres da Igreja do Riacho Grande e eu estou aqui para conversar um pouco com a minha esposa sobre um fenômeno dentro da área médica, que é a área que você estuda, e gostaríamos de ouvir o que você tem para falar para a gente. Olá, amigas, tudo bem? Então, hoje escolhi um tema para falar, seria a medicalização infantil. É muito interessante esse tema porque no conceito de medicalização, na questão de medicina, é quando a gente usa de forma errada os medicamentos. Então, os tratamentos de medicina de forma errada para o paciente. A gente tem vários tipos de medicalização. A gente vai ter medicalização na saúde da mulher, na saúde do idoso, do homem e também da criança. E da criança é bem importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque a criança ela não tem tanta voz. Então, quando a criança está no consultório, quem fala é a mãe, é o pai e não é a criança quem que fala. decide quem vai tomar o remédio é o pai, não é a criança, né? Isso, e por isso que é tão importante a gente pensar sobre medicalização na nossa sociedade. E pensando sobre medicalização, a gente tem que pensar nas crianças e sobre a saúde mental. Cada vez mais tem aumentado o diagnóstico de transtornos mentais relacionados às crianças. E isso é um problema de ordem mundial, não só do Brasil, mas de ordem mundial. Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente refletir sobre isso. Então assim, o principal diagnóstico que a gente vê assim aumentar é o TDAH. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno, quando a gente diagnostica uma criança, provavelmente os pais vão querer uma medicalização, que normalmente se dá é a Ritalina. E a gente vê que no Brasil, entre 2003 a 2012, teve um aumento de 775% do uso de Ritalina em crianças. Mas como assim? O que aconteceu? Foi a televisão? Culpa da televisão? Culpa do videogame? Culpa de quem? Então, aumentou muito o uso de Ritalina porque houve muito o aumento desse diagnóstico. Ok. Só que o problema é que assim, todo medicamento tem o seu efeito colateral. Então, não é um medicamento que é isento de efeito, é isento de, por exemplo, a gente criar uma certa dependência. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente medicaliza uma criança. Isso é um problema. E pensa só, nos Estados Unidos, 10 mil crianças em torno de 2 a 3 anos de idade já tomam esse tipo de medicamento. Menores do que a Lara Luísa. E é um problema, porque pensa só, a gente pra dar um remedinho ali pra uma criança de 2 a 3 anos, a gente pensa duas vezes, porque Pra dar um ibuprofeno, eu penso. não são vários remédios que têm a janela terapêutica já para uma criança tão pequena. E como que a gente vai dar esse remédio que tem efeitos no cérebro? Então, E que causa dependência. que causa uma dependência. Então tem mais crianças usando remédio para antidepressivos. Então muito disso está acontecendo. Por quais razões? O que acontece? A gente tem um manual DSM, que é um manual que tem ali classificado todas aquelas doenças de transtorno, né, da saúde mental. Eu chamo de Bíblia do psiquiatra. É isso que chamam. E ela foi criada mais ou menos ali na década de 50 e foi tendo algumas reformulações, outras edições, a gente já está na 5ª edição. E dentro dessas edições vão sendo acrescentado algo que também vai sendo retirado. Por exemplo, uma questão que foi retirada é a questão da diferença de gênero. A homossexualidade, onde era vista como um transtorno, estava lá dentro, vista como um transtorno de personalidade, e agora foi retirada. A gente não vê como um tipo de doença, é retirado. Antes via-se a homossexualidade como doença por causa do DSM, que classificava assim. Isso. Então foi tirado do DSM e então hoje os psiquiatras não vão falar que alguém que é homossexual ele é doente, ele simplesmente tem uma escolha de uma opção sexual, né? Isso. E, por exemplo, já agora algumas outras coisas são inclusas. Às vezes, por exemplo, a gente tem aquela questão das pessoas que foram para a guerra, voltaram e agora estão com um tipo certo de transtorno. A gente não sabe falar que transtorno é esse. Há uma pressão desse grupo para que haja uma caracterização desse transtorno, para que entre nesse manual, porque se tem ali a classificação, a gente pode ter o tratamento e os seguros vão dar
cobrir essa forma de tratamento. Então, por exemplo, foi uma pressão da sociedade que fez com que entrasse um tipo de transtorno. A gente estuda um certo grupo que está falando assim, estou com um problema, e aí a gente coloca lá dentro. Então, os cientistas vão fazendo isso, ou vão retirando. E no caso das crianças, vamos pensar nas crianças, houve um aumento do espectro e um aumento de tipos de transtornos diferentes para caracterizar as crianças. Então, por exemplo, o espectro autista antes era mais reduzido. Quando veio o DSM-4, ele aumentou as características. Antes, o que a gente ia considerar algo normal, é normal ali na sociedade ter uma criança que tem tal coisa diferente, mas a gente não tem como classificar hoje em algo. Já entra no espectro autista. Já entra no espectro autista. E também a mesma coisa com TDAH, e também com transtorno de bipolaridade. Então, aumentou quais são essas características e assim a gente tem um maior diagnóstico. Só que qual que é o problema desse? Muitas vezes essas pesquisas, esses estudos, eles são financiados pela indústria farmacêutica. Então, existe um interesse de comércio. E assim, por exemplo, antes não se falava. Quando a indústria farmacêutica ele financiava um certo estudo, não desse certo, não precisa publicar. Hoje não, hoje já existem mais regras. Ou, por exemplo, se a indústria farmacêutica está financiando o seu estudo, você tem que falar quais são as relações comerciais ali. Se o funcionário da indústria farmacêutica, que é o pesquisador, tem que falar também. Então, existem mais algumas regras. Mas há muita ainda essa relação assim... Uma influência muito grande do mercado na produção de diagnósticos, porque criando diagnósticos eu crio uma necessidade do mercado de receber medicação. E eu já ouvi, por exemplo, um psiquiatra falar que às vezes a gente quer colocar uma doença em algo que está normal. Algo que seria fisiológico, um sofrimento que é momentâneo, a gente quer colocar como se fosse uma doença. Assim a gente consegue vender um produto que é um medicamento, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, médicos falarem, antigamente ninguém dava tanta atenção para um psiquiatra. Não tinha tantos psiquiatras. Hoje não, já tem muitos psiquiatras. Deixa eu organizar minha cabeça aqui. As questões da saúde mental. Deixa eu organizar muita coisa na minha cabeça, daqui a pouco eu vou precisar do diagnóstico. Primeira coisa que você falou aqui, então existe uma pressão da sociedade, as próprias pessoas pressionam os médicos e aqueles que vão fazer o diagnóstico, porque eles precisam de diagnóstico, eles querem um diagnóstico para... Aí você vai ter as razões psicológicas das pessoas, porque eles querem uma muleta, porque realmente era legítimo, tem um problema, ou porque querem ter algum benefício desse diagnóstico, mas também tem o lado da própria indústria farmacêutica que financia as pesquisas e que acabam influenciando até no DSM, porque assim, eu vejo que aumenta o caso diagnóstico porque a base a que eles usam para ter o diagnóstico dá suporte para eles. Eles não estão diagnosticando sem base documental. E esse documento, a indústria farmacêutica, as pesquisas, elas acabam influenciando também na produção desse documento? Então, o que o Rosano Cabral, que é um psiquiatra especialista no assunto, ele fala que o Allen Francis, que ele é um dos coordenadores do DSM-4, ele mesmo fala que ali o grupo foi a causa de falsas epidemias, 3 falsas epidemias, que seria a falsa epidemia de TDAH, de autismo e de transtorno bipolar. Porque eles mudaram o jeito de fazer o diagnóstico, as características do checklist, e agora muita gente entra nesse checklist. Mas também há uma crítica dos psiquiatras, os professores psiquiatras, que falam que agora os médicos querem fazer um checklist para saber se a pessoa está dentro ou não. Mas na verdade não é assim que se faz o diagnóstico. Como é necessário ver o contexto da criança para depois a gente ver qual o diagnóstico vai acontecer. Por exemplo, eu vou contar aqui o estudo de caso que a gente viu na faculdade. Uma menina, vamos colocar o nome Angélica, mais ou menos ali de 9 anos a 10 anos, ela já era indicada a medicalização porque tinha um transtorno de questão de saúde mental, porque não ia bem na escola. Já teve reprovado várias vezes, e aí uma pesquisadora foi acompanhar o contexto dela, acompanhar a vida dela.
Na escola ela era uma criança super retraída, super fechada, não era aberta para novas amizades, era uma amiguinha só, a professora tinha dificuldade de acessar ela, de conversar, de ensinar e várias reprovações. E em casa, como que era o contexto? Os pais, eles vieram do Nordeste, uma situação de extrema vulnerabilidade social, eram vários filhos e essa menininha, ela cuidava dos irmãos. Então ela tinha que dar conta dos irmãos, ela dava conta da casa, ela cuidava da casa, limpava a casa, ela fazia a comida e ela era valorizada por isso. A mãe contava com bastante orgulho sobre tudo isso que essa menina fazia e ela era valorizada em casa por tudo isso que ela conseguia fazer. Era uma mini adulta. Então, quando chegava na escola, ela não se via naquele contexto. Ela se via no contexto de cuidar da casa, mas não no contexto de progredir nos alcances ali da escola. E também a família não conseguia ver todas essas nuances sociais que tem. Então, nesse caso, se a gente fosse analisar o contexto, essa criança não deveria ser medicalizada. Porque, na verdade, é um contexto que está desfavorecendo. Então, a chave para a questão da medicalização da criança é a gente analisar o contexto. Então não adianta fazer um checklist no consultório sem saber o que aquela criança vive, quais são as relações, por que há tanta tristeza, por que há um desajuste. Então é necessário retirar o que está acontecendo. Às vezes a gente quer dar a solução para o sofrimento só com medicação. E na verdade o sofrimento faz com que a gente mude o nosso caminho. O sofrimento faz com que a gente cresça. Não só por criança, mas também com adulto. Claro que existe um momento de luto, existem alguns pontos específicos que encaixam uma medicalização porque é um sofrimento específico. Agora, tem vezes que a gente tem um sofrimento por conta do nosso contexto de vida. Às vezes é muito trabalho, então a gente tem um sofrimento porque tem muito trabalho e aquela criança não tem atenção e aí por falta daquela atenção dos pais a criança vai demonstrando, por exemplo, um transtorno opositor que não aceita nenhuma regra, não aceita a regra da autoridade dos pais, não aceita a autoridade da escola e aí ela é diagnosticada com um transtorno. Aí fica fácil, essa é a pressão dos pais. Fica fácil porque há um desajuste dentro do cérebro dele, é fisiológico. Não tem um culpado? Não precisa, é o cérebro, então a culpa é o fisiológico, então a gente não precisa mudar nada. Então o sofrimento traz pra gente uma reflexão, traz pra gente um crescimento, traz pra gente uma mudança. Se a gente só medicalizar, a criança ficou mais calma e aí agora tá todo mundo feliz, a gente não cresceu. Então tem sim momentos que é necessária a medicalização. Tem sim contexto que você vê que tá tudo certinho, ali tá tudo andando, a criança não tá conseguindo andar, não tá conseguindo aprender, é necessário, mas muitas vezes a gente tem que estudar o contexto para depois medicalizar, ou se precisa ou não medicalizar. Entendi. Essa é a chave. E o que você diria, pra gente terminar aqui, o que você diria para as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por um momento de luta, que têm dificuldades e olham para suas crianças, para os seus filhos, e estão passando por esse momento de sofrimento? Quais seriam os seus conselhos para essas pessoas? Na minha visão pessoal, eu gosto de escutar mais do que uma opinião. Eu acho importante a gente estudar sobre o assunto. Então fica aqui a dica de de onde que a gente pegou essas informações. O nome do psiquiatra é Rosano Cabral. É um professor da USP. Ele fala muito bem sobre a questão da medicalização, dá para entender mais ainda. Assim, bem simplificado. Isso, dá para entender bem sobre o que nós temos vivido em sociedade, qual é essa pressão que está exigindo com que as crianças entrem num molde fechado. Por exemplo, ele faz uma comparação. Será que uma criança indígena precisaria disso? Será que lá naquela área indígena tem tantos transtornos assim, as crianças são classificadas, tem tanto medicamento, ou as crianças estão brincando, estão correndo, estão indo para a escola, mas tem o seu espaço, tem o modo de viver diferente e aí não precisa tanto disso. Então, às vezes, a gente tem que mudar o modo como a pressão da sociedade faz com que nossos filhos queiram produzir tanto, mostrar tanta produção e comparar com os amiguinhos do lado. Tem que comparar sempre com o amiguinho do lado, o filho.
Então, às vezes não, aí a né? gente entra num campo vastíssimo, que é o campo da produtividade. Será que é tão saudável, né? Essa pressão por produtividade, essa pressão por ser igual ao outro e essa necessidade que a gente tem de querer se adequar ao que a sociedade pede da gente, né? Olha, eu aprendi bastante com você hoje aqui, viu, linda? Você gostaria de deixar mais uma palavra, a palavra final para todo mundo? Então vamos ler um versículo da Bíblia que eu acho que é chave para a gente pensar sobre isso quando a gente está pensando sobre os nossos filhos. Em Salmos 110, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela o bom senso todos que os praticam. Então é necessário ter bom senso quando a gente assume a verdade de tudo que a sociedade nos fala. Então, a gente não pode assumir tudo como verdade. A ciência, ela vai mudando conforme vai passando o tempo. Algo entra no DSM, algo sai do DSM, uma hora expande o espectro, outra hora diminui o espectro. Então, e onde ficam nossos filhos com tudo isso? A gente tem que pedir sabedoria, bom senso de Deus para a gente conseguir ler a realidade que nós vivemos hoje na nossa sociedade e as expectativas que nós colocamos sobre os nossos filhos. E sobre nós mesmos também, né? É. Tá certo, gente. Essa aqui é a palavra que deixamos para você nessa tarde e desejamos que o restante da sua tarde, da sua noite ou do seu dia, seja lá que horas você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bom, que você tome as rédeas da sua vida, mesmo que se você estiver em sofrimento, com bastante bom senso. Tchau, tchau. Tchau para eles, linda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.